seu parceiro ou parceira deprecia suas ideias ou as suas conquistas? Fica apontando cada defeito e erro seu com frequência? Ele fica emocionalmente distante para te punir? Ou te acusa por coisas que você sabe que não são verdades? Né? Você sempre acaba pedindo desculpas por coisas que você não fez? Então você pode estar se relacionando com uma pessoa narcisista. O homem pode ser narcisista, a mulher pode ser narcisista, e o jeito de agir dos dois não varia muito, né? Os dois podem ser altamente abusivos e, apesar de existirem mais homens com características do transtorno de personalidade narcisista, eles também podem ser vítimas de pessoas perversas, né? Tanto em relações hétero quanto em relações homossexuais. Neste vídeo vou me referir ao homem narcisista, mas a mulher age do mesmo jeito, né? Porque abuso relacional não tem gênero, né? Então, um relacionamento com um narcisista, ele começa com um grande encantamento, né? Ele é tudo que você sonhou, ele é charmoso, ele é inteligente, super sedutor, atencioso, ele está sempre te elogiando, ele é um amante incrível, né? Ele está sempre com você, te surpreendendo e realmente te adorando. Né? Eles são mestres em sedução e manipulação. Eles estudam a vítima e se tornam exatamente o que ela quer e o que ela precisa. E aí ele vai entrando na vida da pessoa realmente como um furacão, controlando tudo, mas no início até dando a impressão que é você quem está no controle, né? Na verdade, você mal acredita que você encontrou aquela criatura, né? Onde que ele estava esse tempo todo? Que homem maravilhoso, tudo de bom. Ele te trata como uma deusa. Ele vive para você, para te adorar, e você já está completamente apaixonada e dependente dele, né? Você não imagina mais a sua vida sem ele. Mesmo porque ele sempre exige a tua atenção e os teus cuidados, né? Aí pega naquele lado maternal. Só que esse príncipe encantado, ele tem a duração que ele determinar, né? Mesmo com pouco tempo de relacionamento, as suas defesas já estão abertas, porque tudo é muito rápido com ele, né? Logo ele fala de planos, de filhos, de família, porque ele te estuda, ele sabe o que você quer ouvir. Ele conversa muito com você, horas, ele te ouve, ele é seu amigo também, confidente. Então você vai contando os seus medos, os seus sonhos, os seus traumas, e ele te escuta maravilhado, te olhando nos olhos, como se ele estivesse entendendo e sentindo a sua dor. Nessa altura você já confia completamente nele, né? E se sente muito segura. Esse é o começo do relacionamento com uma pessoa narcisista. E é aí que começa o pesadelo. Agora que você está completamente voltada a ele, confiante de ter encontrado realmente a pessoa ideal e viciada no carinho e atenção que ele te dá, todo aquele romantismo e amor, ele começa a mudar o comportamento dele. Ele começa a destruir o pedestal onde ele te colocou anteriormente. Ele começa a sumir, ele desaparece do nada, aí você fica ligando, mandando milhões de mensagens, ele não responde. Aí ele reaparece depois de um tempo como se nada tivesse acontecido, absolutamente normal, dizendo que precisou fazer uma viagem ou que esteve muito ocupado. Só que isso não bate com aquele comportamento anterior onde você era tudo na vida dele. E aí você vai ficando angustiada, e aí ele começa a dizer que poxa, você está me controlando, né? Ou ele vem com alguma acusação, falando de algum defeito seu que antes ele achava absolutamente lindo, né? Ou ele fica de cara amarrada, dizendo que você fez coisas que você não fez, né? E você vai dando aquela pirada, porque você não consegue entender o que é que está acontecendo, o que que aconteceu, né? O que que mudou para ele ficar desse jeito. Só que ele alterna as acusações e um certo desprezo com momentos de carinho. Claro, porque senão você começaria a enxergar um outro lado dele e aí você não ia reconhecer mais aquele cara. Por isso ele te mostra o príncipe, né? Ele mostra que o príncipe ainda está lá.
É assim que ele controla. Ele passa a alternar constantemente essas duas práticas. E olha que ele tem muitas táticas para controlar as tuas ações, os teus pensamentos e as tuas emoções. E ele é sempre a vítima. Todo o comportamento dele é culpa sua. Ele tem raiva e ele não assume nenhuma responsabilidade sobre o que faz e sobre como ele te trata. Aliás, ele culpa qualquer pessoa, menos a ele mesmo, pelo que o desagrada. Não importa se você faz de tudo por ele, do quanto você adora ele, ama. Na verdade, ele fala que você sempre está magoando ele de algum jeito e é por isso que ele te maltrata. Então ele começa a te desvalorizar, a fazer o oposto do que ele fazia no início. Ele cisma com o teu jeito de rir, de falar, tudo ele critica aberta ou veladamente. E esse comportamento vai te deixando atônita. Você quer entender o que está acontecendo, onde você errou, porque é isso que ele te faz pensar, que você errou em alguma coisa ou em algum momento e desencadeou todas essas reações dele, né? E principalmente você quer o príncipe de volta, não é assim? Aquele cara maravilhoso e tudo de bom que você achou que você tinha. Nesse ponto você já não sabe mais o que fazer. A tua autoestima já baixou, o inconformismo já se instalou e você só pensa no que fazer para reconquistá-lo, além de morrer de medo de perder esse homem, né? E ele vai destruindo tudo que ele dizia admirar em você. Gente, vocês têm noção do quanto isso machuca? Do tamanho do nó que dá na cabeça das vítimas? Tudo que você confidenciou para ele de coração aberto e que ele ouvia tão atentamente, ele vai usar contra você. E se você deixar, ele vai tentar te destruir emocionalmente, porque ele é um predador. Ele coleciona vítimas e ele precisa dessa adoração porque é o alimento que ele necessita. É uma fonte de suprimento narcísico que ele precisa para viver. Então ele tenta te destruir emocionalmente, tanto em público quanto disfarçadamente, como se ele quisesse te ajudar, né? Como se ele tentasse entender por que você o magoa. Se você for observadora, realmente ligada, questionadora, né, e perceber a maldade e a manipulação, e chegar para ele e conversar sobre isso, ele pode simplesmente ficar quieto, como se não valesse a pena nem responder para você. Só que na verdade ele não tem como argumentar sobre o que ele faz, sobre a maneira como ele age. Então esse silêncio visa te mostrar que você é louca e nem vale a pena se estressar para te dar uma resposta. E quanto mais você pergunta e quer saber o porquê, o que está acontecendo, menos ele fala. Né? E aí você vai precisando muito que ele admita alguma coisa, né? E aí você começa a enlouquecer, porque ele não só não admite nada do que faz, como ainda te acusa de tudo que está dando errado. Muitas vezes aí você entra naquele desespero, você quer compensá-lo de alguma maneira, né? Tentar fazer de tudo para dar certo e para ele voltar a ser como ele era. Só que aí ele se distancia mais, ele vai ficando mais frio, ele some. Claro que ainda ele vai te tratar bem em alguns momentos, principalmente quando ele percebe que você começa a se desligar também, a tentar levar tua vida adiante sem ele, né? Que você já esteja se cansando disso tudo e se desligando do abuso, e ele não quer isso. Então ele volta e fica fofo por um tempo, porque é ele quem quer te descartar. E não porque ele percebeu que podia te perder, né? Então por isso ele usa a máscara do príncipe novamente. Mas nesse ponto você já não tem vontade de mais nada. Você já engoliu muita humilhação, abandono, né? E é isso que ele quer, que você perca o brilho, que você perca a sua energia de vida, a sua autoconfiança, a sua autoestima. É nesse momento que ele resolve te descartar da vida dele. Porque esse momento chega, né? E é aí que você vai perceber realmente como ele é, sem máscaras, e você não acredita em como você pode se enganar dessa maneira, né? É sempre a mesma reação. Mas não se culpe por isso, porque a pessoa com transtorno de personalidade narcisista, ela esconde muito bem o que ela planeja e o que ela sente, né? Ele precisa te destruir para te descartar. Ele precisa acabar com a sua autoestima para igualar com a dele, porque ao contrário do que
se imagina, né? Muitas pessoas acham que o narcisista é extremamente seguro de si, mas não, ele é muito inseguro. E se você tá mal, acabada, depressiva, você já não fornece mais o suprimento narcísico, né? Que é aquela adoração, o sexo, a atenção para ele. E aí ele abandona você juntamente com todos os planos e promessas que ele tinha feito. E olha, a naturalidade com que ele faz isso realmente é desconcertante, como se nunca tivesse acontecido nada entre vocês. E isso é muito difícil de digerir, de aceitar, não é mesmo? Mas não pense que ele vai sumir de vez. Ele só vai fazer isso quando ele encontrar a próxima vítima, a próxima fonte de alimento narcísico, e ele troca constantemente de alimento, né? E a você resta ficar se perguntando como que você foi entrar nisso tudo, né? Como é que você não percebeu? Muitas vezes desenvolvendo até uma obsessão em recuperar esse amor que na verdade nunca existiu. Eu já atendi mulheres realmente em frangalhos por causa de relacionamento com pessoas narcisistas, sabe? Com depressão profunda, colocando em risco os seus empregos, a sua sanidade física e mental. Se você der sorte de perceber toda a manipulação, você sai desse relacionamento a tempo, Mas se ficar só no namoro também é uma sorte, porque é muito mais difícil, muito mais complicado quando você se casa com um narcisista, principalmente se tem filhos, vai ficando cada vez mais difícil de sair. E eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, porque esse tema tem muitas nuances, tem muitos lados. Mas também, olha, chega de se torturar. Busque uma terapia para você se reestruturar, para você entender melhor tudo o que aconteceu, Entenda que você foi vítima de um predador, que você não precisa dele, ao contrário, é ele que precisou de você, ele precisou te usar como fonte de alimento narcísico. O seu encontro com ele na vida foi uma fatalidade e você passou por muitas coisas. Você deprimiu, você teve angústia e ainda pode ter angústia, mas se livrar desse lixo tóxico que ele jogou em você é possível, Então não insista em ter explicações, aprenda com essa experiência e siga a sua vida com toda a dignidade. E quando ele quiser voltar, não caia na armadilha. Na verdade, o que ele quer é saber se ele ainda tem controle, se ele ainda domina você, e não porque ele descobriu que te ama e sente a sua falta. Se você conseguir entender isso, que ele funciona assim e que você não tem culpa disso, e muito menos que você pode ajudá-lo, porque muitas mulheres querem ajudar, você vai conseguir se manter firme e se afastar. Essa é a única maneira de se proteger. Pode acreditar. No próximo vídeo nós vamos falar do por que será que ele escolheu você, E como conseguir se separar de um narcisista, tá bom? Se você conhece alguém que vive um relacionamento assim, com uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista, compartilhe esse vídeo, dê para ela assistir, tá bom?